Olá pessoal, eu sou a Mônica Miller da Miller Connect. Estou aqui com vocês hoje para estudarmos a Lei Orgânica de Arraial do Cabo. Então, gente, se liga aí, tá chegando a prova, tá em cima. Agora a gente vai, se você já estuda a Lei Orgânica, a gente vai resumir. Se você não estudou, presta atenção. Então a gente vai ter esse vídeo com a Lei Orgânica e vamos ter um segundo vídeo com questões, ok? Comenta lá se vocês querem ou não as questões que eu gravo o vídeo das questões, tá bom? Vamos lá. A Lei Orgânica de Arraial do Cabo, né? Ela traz aí pra gente os princípios fundamentais. Então tem lá, né, a primeira parte, né, o início tá lá, dos princípios fundamentais. Então, o artigo 1º. O povo é o sujeito da vida política e da história do município de Arraial do Cabo. Artigo 2º. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei orgânica. Então, gente, o poder ele vai ter que emanar do povo, né? Porque nós somos aí uma república, certo? Então, o poder emana uma democracia, vivemos em uma democracia. Então, o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, o que a gente pode ver na nossa prova, né? Pode ser que caia aí uma pergunta, por exemplo, o povo exerce o seu poder apenas por meio de representantes eleitos. Não, né? Estaria errado. Aí eu dou uma dica para vocês: muito cuidado com apenas, tá? Então, com apenas, nunca, né? Com advérbios que indiquem um certo exagero, né? Que limitam muito. O não, por exemplo, né? Então, fiquem ligadinhos aí. Bom, artigo 3º. A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência e será exercida. Então vamos prestar atenção, né? No caput do artigo tá lá. A soberania popular, a gente acabou de falar que o poder emana do povo, que exerce esse poder a partir de seus representantes eleitos ou dele mesmo, né? E do artigo 3º, ele continua falando sobre a soberania popular. Então, a soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência e será exercida. Aqui a gente tem, né, o primeiro ali, né, inciso 1. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Segundo, pelo referendo. Terceiro, pelo plebiscito. Quarto, pela iniciativa popular no processo legislativo. Quinto, pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. E o artigo 7º fala que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Então a gente percebe que o judiciário não é poder do município, né? Então guardem isso, gente: legislativo, executivo. Depois a gente vem aí o capítulo, né? Vem o capítulo da organização municipal. Artigo 13. A organização político-administrativa do município de Arraial do Cabo compreende a sede e seus distritos. Parágrafo 1º. Os limites do território do município, alterados por lei estadual, só podem ser e ainda em função de requisitos estabelecidos em lei complementar estadual. Então, né, vamos marcar aqui, vou marcar com uma cor diferente. Então, o que me diz esse parágrafo? O que eu preciso me preocupar, né, na hora da nossa prova? Então, a gente tem lá os limites do território do município alterados por lei estadual só podem ser e ainda em função de requisitos estabelecidos em lei complementar estadual. Então, né, esses limites que foram criados por lei estadual não podem ser derrubados por uma lei municipal, tá? A lei, o estado que precisa legislar sobre isso.
tá? Então, vai ser estabelecido onde? Em lei complementar estadual, consultada previamente através de plebiscito à população. Então, de que forma, né, os limites do território do município podem ser alterados nos casos de terem sido criados por lei estadual? Então, né, ele só pode ser alterado em lei complementar estadual. Então, como vai ser feito isso, né? Vai ser consultada previamente através de plebiscito a população. Então, é a população que vai dar aí o seu parecer, aí o seu, né, aval para que isso aconteça, tá? Parágrafo 2º. Poderão ser criados, organizados e suprimidos distritos por lei municipal, observada a legislação estadual pertinente. Então, para criar, organizar e tirar também, né, suprimir distritos, pode ser feito por lei municipal. Poderão, aqui, ó, não necessariamente, né? Não exclusivamente, mas poderão ser criados, organizados e suprimidos distritos. Porém, precisa ser observado que a legislação estadual pertinente, ok? Da competência. Artigo 15. Ao município compete privativamente, essa palavra está lá, né? Seria uma palavra que a gente iria desconfiar, se não tivesse em lei, né? Mas a gente já viu, competência, privativamente. Aí eu vou trazer aqui para vocês os incisos que provavelmente caem, tá? 6. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse local. Inciso 7. Dispor sobre concessão, permissão ou autorização de serviços públicos locais. Inciso 8. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. 9. Estabelecer servidões necessárias ao interesse público. 12. Criar, organizar e suprimir distritos observando a legislação estadual. Isso a gente viu anteriormente, né? Que os distritos podem ser criados, organizados, suprimidos, porém, observando a legislação estadual, tá? Artigo 16. Ao município compete concorrentemente, sempre algo que todos fazem, tá? Por isso que é concorrentemente, tipo assim, todo mundo faz isso, né? Para todo mundo, essa lei, né? Uma coisa mais genérica, porque é para todo mundo, tá? Então a gente pode ter aí no concorrentemente as palavras-chave: meio ambiente, né? Porque todo mundo faz parte do meio ambiente, a cultura e a construção de moradias. Todo mundo precisa morar. Então, esse é o que vai ter aí no artigo 16, ao município compete concorrentemente. Inciso 1. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural e natureza local. Observada a legislação e ação fiscalizadora federal e municipal. Então, preste atenção, né? Proteger o patrimônio histórico, cultural e natural, ele diz respeito às ações fiscalizadoras federais no todo, né, no que nós chamamos de União, né, e do município. Nesse caso, o Estado não entra, tá? 2. Promover a proteção do meio ambiente local. Então, gente, quando a gente fala de patrimônio, que fique isso bem claro, que isso aqui pode cair na prova, pode confundir. Quando a gente fala de patrimônio histórico, cultural e natural local, a gente está falando de federal e municipal. Quando a gente fala, né, de proteção do meio ambiente local, a gente vai falar da ação fiscalizadora, aí sim entram os três: federal, estadual e municipal. Inciso 5º. Promover a educação, a cultura, esporte, lazer e assistência social. Então, concorrentemente, né?
do município e outros poderes. Inciso 6º, zelar pela saúde e higiene. Todo mundo, né, precisa zelar pela saúde e pela higiene. Então, vocês entenderam? Nesse artigo é geral, ou seja, serve para todos. Artigo 19. Não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Então, não há limite de idade, porém essa pessoa, né, tem que estar com a saúde no momento da sua posse, né, com a saúde boa para que ela aguente aí mais 5 anos, dependendo aí, independente da sua idade, tá? Vamos lá, da administração. Artigo 23, agora a gente vai falar sobre a administração pública, né? São artigos agora que caem bastante nas provas, né? Então, comparando com provas de outros municípios, trouxemos aí para vocês esses itens, tá? Então, artigo 23. A administração pública, direta ou indireta do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, transparência, participação popular, bem como demais princípios constantes na Constituição Federal e estadual. Então, né, falando aí de administração pública direta e de administração pública indireta, vai precisar obedecer aos princípios da legalidade. Então, tem que fazer tudo da forma da lei, né? A impessoalidade. A gente faz em nome do município, né? Não pessoalmente, né? Nosso nome. Publicidade, tudo que se faz precisa se tornar público, né? O povo tem que ter acesso. Transparência. Transparência a gente pode lembrar lá do canal da transparência, onde são expostos ali, né, as contas públicas. E a participação popular, sempre, tá? Lembra que o povo é soberano, né? Lá dos primeiros artigos. Bom, artigo 41. São estáveis após aprovação do estágio probatório, que terá duração de 3 anos. Então, os servidores, gente, serão estáveis após 3 anos e continua, né, dizendo que tem uma avaliação após o estágio probatório para constatar aí que esse servidor tem condições de continuar da administração pública. Artigo 25. São organismos de cooperação com o poder público e o Conselho Municipal e demais entidades representativas da sociedade civil, constituídas na forma da lei, que realizem sem fins lucrativos atividades setoriais de interesse público, por exemplo, fazer parte de um conselho da alimentação, conselho da criança e do adolescente, o conselho municipal de educação, tá? Então, toda vez, né, que o servidor ali ou entidades representativas da sociedade civil participarem, eles não têm fins lucrativos, tá? Ou seja, não recebe para isso, né? Artigo 34. A lei fixará os vencimentos. Opa, agora a gente está falando de dinheiro, é importante, né? Deixa eu botar aqui, ó, a cifra. Bom, a lei fixará os vencimentos dos servidores públicos, sendo garantido: 1. A data base em 1º de maio e 1º de novembro. Cai bastante, tá? 2. Adicional de 5% por tempo de serviço, sempre concedido por triênios, bem como a 6ª parte dos vencimentos integrais, concedida após 25 anos de efetivo exercício, que serão incorporados aos vencimentos para todos os efeitos da sua aposentadoria, garantindo aí o direito de recebimento de aludida 6ª parte aos servidores que já contarem o tempo para recebimento da mesma. Então, esse inciso, gente, foi alterado, o inciso 2, né? Foi alterado pela emenda à Lei Orgânica número 1 de 2004.
tá? Então, é uma das mais novas emendas aí da Lei Orgânica de Arraial do Cabo, tá? 3. O pagamento dos servidores até o 5º dia útil de cada mês, impreterivelmente. Aqui, impreterivelmente é uma palavra que chama atenção, né? Ou seja, não pode passar do 5º dia útil, tá? Deve ser, é impreterivelmente, não é de repente, né? Às vezes, não, é impreterivelmente, não pode passar, mas aí já é uma lei trabalhista, né? Então a gente consegue lembrar. Artigo 42. Fica assegurada a licença-prêmio ao servidor público municipal. Em quais casos? A gente tem lá o inciso 1. Em cada 5 anos de serviço, fica assegurada a licença-prêmio de 3 meses. 5 anos, 3 meses. Em cada 10 anos de serviço, fica assegurada a licença-prêmio de 6 meses. Então, vamos lá. Multiplicamos o 5 por 2, 10. Multiplicamos o 3 por 2, 6, tá? Parágrafo único. O período de licença-prêmio não gozada será computado em dobro para efeito de aposentadoria, tá? Então, a pessoa não tira a licença-prêmio dela, para aposentadoria ela terá aí contado em dobro esse tempo que ela não tirou. Porém, gente, é bem importante lembrar que muitos municípios, né, estão aí obrigando os servidores a tirar a licença-prêmio, né, para não precisar pagar. Então, mas aqui na lei não está escrito isso, então a gente vai pela lei, tá bom? Artigo 44. Fica assegurado ao servidor público municipal o abono mensal de 1 dia a todo aquele que não tiver nenhuma falta durante o mês. Aí lá tá, vai ser em forma de licença. Inciso 1º, não chegar atrasado. Inciso 2º, o abono que trata esse artigo não será cumulativo, e esse inciso foi alterado aí, né? A Lei Orgânica de número 1 de 2004 foi alterada lá em 13 de dezembro de 2004. Então, é uma novidade aí em 2004, né? Não é a Lei Orgânica original. Original não, primeira, né? Não tiver licença médica no mês. Ah, não posso ter testado? Não, né? Não pode ter licença médica. Parágrafo único, ó, licença, tá? Então, se eu tiver um atestado, aí você não perde, tá? Você não pode faltar à toa, mas aqui, ó, nenhuma falta durante o mês em forma de licença. Ah, tirei uma licença de 1 semana, 10 dias, 15 dias, né? A partir de 15 dias já é licença. Não vale, tá bom? Você, infelizmente, não vai ter o seu um diazinho para você escolher, né? Porque aqui, ó, parágrafo único. O dia ser folgado fica à escolha do servidor. Então, você não falta, não chega atrasado, não tem nenhuma licença médica no mês. Então, você pode escolher um diazinho para faltar que não vai ser descontado do seu salário, tá? Do Poder Legislativo, artigo 56. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 9 vereadores, representantes do povo eleitos entre cidadãos brasileiros maiores de 18 anos por voto direto pelo sistema proporcional ou majoritário para um mandato de 4 anos, tá? Então, o poder legislativo, né, é o que legisla, né, é o que cria as leis e que vota as leis também, né, para tornar as leis aí leis, que antes era um PL, é um projeto de lei. Então, a gente tem aí, são 9 vereadores. Guardem isso, já peguei prova que perguntava o número de vereadores, tá? 9 vereadores representantes do povo eleitos entre cidadãos brasileiros, maiores de 18 anos ou por voto direto pelo sistema proporcional majoritário para um mandato de 4 anos, tá? É o que fala aí da nossa Câmara Municipal. Artigo 59. Cabe à Câmara Municipal legislar assuntos de interesse local, observando as determinações e a hierarquia constitucional
suplementar a legislação federal e estadual, fiscalizar mediante um controle externo a administração direta ou indireta e as empresas em que o município detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, a gente tem as empresas de economia mista, que elas são privadas e públicas, né? Mas se o capital social, né, for aí do município, a maioria do capital social, então a Câmara poderá legislar, ok? Artigo 61. É de competência privativa da Câmara. A Câmara pode decidir, gente. O que a Câmara vai poder decidir? Tudo sobre o prefeito, né? Quem controla o prefeito? Porque, né, todo mundo tem aí um sistema de controle. No caso do prefeito, é a Câmara. Já fiz prova também perguntando sobre isso, tá bom? Licença do prefeito, julgar o prefeito, vice-prefeito, isso tudo é com a Câmara. 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la de forma regimental, né? Um vereador que não participa, de repente, né? Seguindo ali o regimento, a Câmara pode destituí-lo. Elaborar seu regimento interno, dar posse ao prefeito, vice-prefeito, reconhecer sua renúncia ou afastá-los definitivamente do cargo ou dos limites da delegação legislativa. E 6. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito e vereadores, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de 15 dias, tá? Não é só ausentar-se da Câmara, isso vai ser uma licença, né? Dentro dos termos da lei. Mas para ele sair do município, precisa ter autorização, tá bom? Do prefeito, vice-prefeito, vereadores, né? Quem pensa aí que o prefeito detém todos os poderes, não é bem assim que acontece, né? Lembre-se disso. Artigo 70. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em sua sede em sessão legislativa ordinária de 15 de fevereiro a 30 de junho, depois vem o recesso, né? E aí a Câmara volta de 1º de agosto a 15 de dezembro, com o número de sessões semanais. Quantas sessões semanais? Aí isso tem que ser definido no regimento interno. Artigo 72. As sessões da Câmara serão públicas. Artigo 77. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, conforme estabelecido em seu regimento interno, ou ato legislativo de sua criação. Tá? Vamos observar aí que a Câmara sempre obedece ao regimento interno que é feito por ela mesma, né? Então, se na questão perguntar quem é responsável pelo regimento interno, né? Que o prefeito, que... Não, gente, é a Câmara que é responsável, tá? Pelo próprio regimento. Artigo 79. O processo legislativo, compreende a elaboração de 1. Leis orgânicas, 2. Leis, 3. Resoluções, tá? Leis orgânicas, leis, resoluções. Quais são os tipos, né, de documentos aí a serem seguidos que a Câmara não legisla? Então, tá faltando aí o quê? Decreto e tá faltando... Vocês lembram? Leis orgânicas, leis, resoluções. Então, a gente ainda tem decretos e pareceres, tá? Vamos lá. Artigo 80. A gente vai explicar isso melhor. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. Quem que pode fazer a proposta? 1/3 no mínimo dos vereadores, da população subscrita por 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 2/3 dos votos. Parágrafo 2º. A emenda será promulgada pela mesa da Câmara na sessão seguinte àquela em que se der a aprovação, com respectivo número de ordem. Então, aqui, o que a gente pode
pensar aqui para uma questão de prova, né? Que precisa, para ter uma emenda na lei orgânica municipal, né? Que é quando vai emendar, quase literalmente emendar, né? É acrescentar alguma coisa. Então, a gente vai ter que ter pelo menos 1/3 dos vereadores, 5% do eleitorado do município participando, e a proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada se em ambos tiver aí 2/3 dos votos. A emenda será promulgada, né? E após aprovação, ela vai estar aí sendo publicada na sessão seguinte, tá? Artigo 81. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, a qualquer membro ou comissão da Câmara e aos cidadãos, observando o disposto nesta lei. Artigo 84. Então, a gente tem aqui, né, tipo de lei: lei complementar e lei ordinária, cabendo ao prefeito, tá? Qualquer membro ou comissão da Câmara e também aos cidadãos, tá? Cidadão pode propor lei? Claro que pode, tá bom? Artigo 84. A iniciativa popular de projetos de lei, olha, que está falando ainda agora, projeto de lei, né? Que a gente vai fazer o projeto e vai virar lei se for aprovado. Será exercida mediante subscrição por no mínimo 5% do eleitorado do município, da cidade, do bairro ou comunidade rural, conforme o interesse ou abrangência da proposta. Tá? Se for para a cidade, vai ser 5% dos eleitores da cidade, que vão ser consultados, tá? Para saber se essas leis complementares aí, os projetos de lei que a gente falou ali, que o prefeito pode fazer um projeto de lei, qualquer membro ou comissão da Câmara e os cidadãos, né? Então, vai acontecer se tiver aí 5% do eleitorado da cidade, do bairro ou comunidade rural, dependendo aí do interesse, ela a pesquisa é feita nesses locais. Do Poder Executivo. Artigo 98. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Artigo 102. O prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso, tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Né? Então, vamos lá. Foram eleitos os vereadores, a Câmara Municipal vai organizar, vai votar também, né? Quais serão os participantes, aí a função deles e tudo mais, né? Eles já foram eleitos pelo povo, lembrando aí, no ano anterior, né? E aí, o prefeito e o vice-prefeito, eles vão tomar posse e assumir o exercício nessa sessão de instalação da Câmara Municipal, que acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, tá? E aqui está dizendo, né, de quem é o poder executivo, gente? É do prefeito e dos secretários que auxiliam esse prefeito. Então, ele vai escolher aí sua equipe, né? Por isso que é tão especulado antes do prefeito tomar posse, quem serão seus secretários, né? Então, aí ele vai ser auxiliado por esses secretários para exercer aí o poder executivo, né? Tá? De executar, de fiscalizar, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Mas lembrando que não pode ter aí uma explicação, um atestado, alguma coisa que justifique, né? Que deve ser, lógico, né, enviado anteriormente, tudo mais. Substitui um prefeito, o vice-prefeito, né? E na falta ou impedimento desse, o presidente da Câmara. Então, gente, eu também já fiz prova que caiu essa questão,
tá? Quem substitui o prefeito e o vice-prefeito? O presidente da Câmara, tá? Artigo 117. Compete privativamente ao prefeito. Agora é o prefeito privativamente. Nomear e exonerar os secretários, né, ou diretores de departamentos responsáveis pelos órgãos e administração direta e indireta, da administração direta e indireta. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para sua execução. 5º, vetar projetos de lei. 11º, representar o município. Tá? Então, é o prefeito que faz isso, tá? Ele nomeia e exonera secretários ou diretores de departamento ou responsáveis pelos órgãos, né, na administração direta ou indireta. Ele é responsável por iniciar o projeto legislativo, o processo legislativo. 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Decreto e regulamento, a gente lembra do prefeito, tá? Lei, como a gente falou antes, Câmara. Vetar projetos de lei. Então, quer dizer, gente, a Câmara, ou o povo, ou o próprio prefeito pode criar um projeto de lei, certo? Porém, vai que o prefeito não concorde com esse projeto de lei. Ele vai vetar, ele vai dizer, esse não, tá? Esse eu não vou permitir, né? E aí ele não pode ser votado pela Câmara, tá? E ele vai representar o município. Então a gente vê aí várias formas, né? O prefeito da cidade tal, às vezes ele manda o representante, né? Mas seria privativamente do prefeito, tá? Da tributação e da administração financeira do município. Vamos lá, artigo 126. Compete ao município instituir 1. Taxas arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia, ou seja, multas, tá? Ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divulgação prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, gente, lembrando ali, né, da lei da publicidade, da legalidade, né, tem que estar aí cumprindo todos esses requisitos. Inciso 2. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. 3. Contribuição a ser cobrada dos servidores municipais para o custeio em benefícios destes de sistemas de previdência e assistência social. Então, a administração financeira, né, ao município compete instituir essa contribuição, tá? Melhoria decorrente de obra pública também o município deve pagar, né, pela obra. As taxas arrecadadas, né, digamos assim, uma multa, né, que é dada pela Guarda Municipal, uma cobrança de estacionamento, cobrança, né, que a gente normalmente estaciona nas ruas, né? Então, tudo isso é da tributação e da administração financeira, tá? E compete ao município. Pode ser que na sua prova pode cair as taxas arrecadadas em razão do exercício de poder de polícia, são cobradas, são instituídas pelo Estado, pela União, né? Não, é pelo município, tá bom? Que se trata de município, é pelo município aí. Pensou em dinheiro, multa, em fazer o município, tá? Às vezes o governo do estado até auxilia, né? Mas tudo o que tem a ver com rodovias, porque é do estado, tá? Então não confundam isso, tá bom? Artigo 127, compete ainda ao município instituir impostos, como o IPTU, né, que é a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 2. A transmissão inter vivos a qualquer título ou por ato oneroso. ITBI, né, que é a transmissão inter vivos. Então, todo imóvel que a gente vende, né, que foi aí, a gente precisa pagar o ITBI, tá?
de bens imóveis por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os imóveis de garantia, seção de direitos relativos às transmissões de que se trata as alíneas A e B. 3. Sobre as vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel, que é o IVVC, né? Imposto sobre vendas a varejo, Imposto sobre vendas a varejo de combustíveis, tá? IVVC. E 4. Sobre serviços de qualquer natureza definidos por leis complementares que não são compreendidos na competência estadual, né? Lembrando aí, Detran é do Rio de Janeiro, é estadual, tá? Então, a gente tem lá o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, e o ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. A gente pode, né, lembrar dessas duas siglas aí para a gente não esquecer. Então, a gente tem IPTU, ITBI, IVVC, ISS. ISSQN, para a gente lembrar de qualquer natureza, tá? Vamos lá, gente. No capítulo 5, que fala sobre o meio ambiente, a gente tem o artigo 185. Por que eu trouxe, né? Porque costuma cair, tá? Eu também já fiz prova que cobrava exatamente isso. Áreas de relevante interesse ecológico, paisagístico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais. Então, quais são? 1. As coberturas vegetais nativas. 2. A zona costeira. 3. A praia e o Morro do Forno. 4. O Morro do Miranda. 5. A mata do Morro da Cabocla. 6. As prainhas. 7. A enseada da Praia dos Anjos. 8. Morro do Vigia. 9. A enseada do Forno. 10. A prainha. 11. Fortaleza. 12. A costeira do Pontal do Atalaia. 18. A Ponta da Maçambaba. 18 não, desculpa, 13. E 14. Morro e Ruínas do Telégrafo. 15. Brejo do Espinho e Brejo Seco. E 16. Brejo Salgado e Brejo Jardim. Né? Aconselho aí que vocês escutem de novo esse vídeo, ou voltem um pouquinho, para vocês irem se adaptando a esses nomes, principalmente quem não é da cidade, né? Bom, gente, esse é nosso último slide. Eu trouxe para vocês o artigo 186, que diz que ficam criados com base no artigo 225. O parágrafo 1º fala, inciso 3 da Constituição da República, as seguintes unidades de conservação ambiental. Quais são? Parque Municipal da Praia do Forno. 2. Reserva Ecológica da Ilha de Cabo Frio. 3. Reserva Biológica das Orquídeas. 4. Reserva Biológica da Lagoa Salgada. 5. Reserva Biológica do Brejo Jardim. E 6. Reserva Biológica do Brejo do Espinho. Tá? Então, espero que vocês tenham aí gostado da aula. Curte, ativa o sininho, se inscreva no canal, tá? Tudo junto, para vocês não perderem nenhuma aula desse preparatório para Arraial do Cabo. E você quer fazer o curso? Quer fazer nosso curso? Ainda dá tempo, gente. Dá para maratonar essa semana. Tem lá a língua portuguesa, as legislações, as disciplinas aí pedagógicas, né? Então, é só vocês entrarem aí no link da descrição e acessar lá, e dá tempo, dá para vocês parcelarem várias vezes e olha, menos que uma pizza, tá bom? E você vai ter acesso para você poder estudar para os próximos concursos. Até a próxima aula, nossas perguntas sobre a Lei Orgânica de Arraial do Cabo. Tchau, tchau.